Boa noite, gente. Como vão? Vamos tentar deixar amarradinho aqui algumas questões sobre o cálculo de limites, tá? Todo mundo aí já tem algum conhecimento da coisa, já viu todos esses métodos que eu vou apresentar aqui, mas vale a pena a gente revisar, colocar as coisas todas num esqueminha aqui, né? Para ficar mais fácil de a gente puxar da mente sempre que precisar, né? Aí vamos lá. Ó. Vocês se lembram dos limites que a gente faz como? Primeiro passo do cálculo do limite, né? A gente tenta fazer a substituição, porque nada mais natural do que o seguinte: se você quer saber como uma função se comporta quando o x se aproxima de um determinado valor, por que não substituir aquele valor simplesmente e ver o que acontece, né? Às vezes surge algo que faz todo sentido, tá bom? Como assim? De repente, o valor do limite é o próprio valor da função ali, né? Às vezes não. E aí a gente precisa utilizar alguns métodos, né? Olha, vale lembrar aqui que essas funções que eu estou mostrando são funções que elas não são definidas por partes, tá? São aquelas funções que possuem apenas uma forma, tá legal? Independente do valor de x, ela sempre tem a mesma cara, tá? Vamos lá. Olha, primeira é do tipo 0/0. Se a gente faz a substituição aqui, olha, nesse caso, ó, o x igual a 1, o que que acontece? A gente fica com 0/0, né? Vejam. Se eu tento calcular esse limite por meio da substituição, eu fico com 1 ao cubo menos 1, 1 ao quadrado menos 1, né? Quanto é isso? Em cima, 1 ao cubo é 1, né? Embaixo, 1 ao quadrado é 1. E o resultado disso? 1 menos 1 é 0, 1 menos 1, 0. Como apontado aqui como tipo dela, né? Tipo dela, né? Ok? Pronto. Esse é um tipo de indeterminação aí no cálculo dos limites, né? Tá bom? Isso surge por quê? Bom, surge porque essa função não está definida, né? Para o x igual a zero, né? Ela não está definida para o x igual a zero, por isso surge uma indeterminação, e uma indeterminação justamente desse tipo 0/0, porque isso aí é um tipo de descontinuidade removível, né? Vocês já vão ver por quê. Quando a gente tem aqui uma função desse tipo, que dá 0/0, a gente, em vez de calcular o limite dela, pela substituição, a gente vai procurar uma função que seja equivalente a ela, né? Idêntica a ela em todos os pontos, exceto naquele em que há descontinuidade. A gente lembra lá ó, de frações algébricas, e a gente consegue escrever, né, expressões algébricas na forma fatorada. Isso aqui, ó, x ao cubo menos 1, é uma diferença de 2 cubos, né? E aqui embaixo, x ao quadrado menos 1 é a diferença de 2 quadrados, né? Uma diferença de 2 cubos, nessa forma que está aí, ó, x ao cubo menos 1, a gente reescreve assim, x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1, né? Aquilo que está ali embaixo, olha, x ao quadrado menos 1, diferença de 2 quadrados, escreve como x menos 1 vezes x mais 1, né? Por aquilo que a gente já conhece de simplificação de frações, a gente vai ver aqui cada fator do numerador, né? A gente pode simplificá-lo com um fator idêntico no denominador, né? De modo que nossa nova função, né, que pode ser usada em substituição à anterior, vai ser o quê? X ao quadrado mais x mais 1 sobre x mais 1, né? Elas são idênticas, exceto naquele ponto da descontinuidade, de modo que eu posso usar essa aqui de agora, que aparece em sua tela, para calcular o limite daquela outra, né? A diferença é que nessa aqui eu posso fazer substituição. Vamos ver o que acontece. Substituindo, aqui e aqui, o x igual a 1. Fica 1 ao quadrado, mais 1, e aqui embaixo, 1 mais 1, né? 1 ao quadrado é 1, né? Então, olha, 1 mais 1 dá quanto? 3. Embaixo, 1 mais 1, 2. Isso é, né? Para deixar aqui na forma decimal, né? 1,5, tá legal? Então, esse é o limite. Quando o valor de x se aproxima de 1, né? O limite dessa função quando x se aproxima de 1 é quanto? É 1,5. Vocês lembram que não dá para fazer substituição direta na função original, mas que na função que surge da simplificação dela, a gente consegue, né? Tá bom? Elas são idênticas em todos os pontos, exceto quando x igual a 1.
Agora, tipo infinito sobre infinito, né? Surgido aqui quando a gente está fazendo um cálculo de um limite no infinito, que isso quer dizer o quê? Quando x tende a infinito, tá legal? X tende a infinito é o quê? X ir para valores gigantescos, né? X ir aumentando indefinidamente, né? Infinito não é um valor, é só uma forma de expressar como uma variável se comporta, né? Olha, se a gente substituísse, surgiria alguma coisa aqui totalmente sem sentido, né? Infinito ao quadrado, mais infinito, mais um, né? Sobre infinito, mais um, né? Bom, em ambos os casos aí, tanto o numerador quanto o denominador, temos o quê? Temos valores estupidamente grandes, né? Ok? Que a gente representa como infinito sobre infinito, né? São dois valores estupidamente grandes. E quanto é isso aí? Bom, não sabemos desses valores, qual deles aí está crescendo mais rapidamente, né? Tá legal? Ou pelo menos fingimos que não sabemos por enquanto, né? Vocês já vão entender o quê? Vou apagar aqui, ó. Tá? Pronto. Como a gente resolve esse tipo de problema quando aparece aquilo, infinito sobre infinito? Olha, a função aqui, ó, ela tem numerador aqui em cima da barra e denominador abaixo da barra, né? O numerador e o denominador têm cada um termo de maior grau, ou seja, maior valor do expoente lá da variável x, né? Nós vamos calcular o limite de uma função que pode substituir essa aqui para valores de x muito altos. Que função é essa? É uma fração também, só que o numerador vai ser formado apenas pelo termo de maior grau do numerador e o denominador vai ser formado pelo termo de maior grau do denominador, né? Pronto. Aí aqui a gente pode simplificar essa função. Quanto é x ao quadrado sobre x? É x, né? A gente pode verificar isso aqui pela simples forma expandida, né? Ó, simplificando cada fator do numerador com seu idêntico no denominador, né? O que é que resta? X. Tá legal? Nesse caso aqui, o nosso limite no infinito, né? Vai ser o limite no infinito de x. X vai tender a infinito. Então, o limite no infinito aqui vai ser um limite infinito, né? O que não é uma regra, né? Às vezes dá uma constante, né? Igual a zero, diferente de zero, né? E às vezes dá infinito também, né? Infinito, mais infinito, menos infinito, né? Temos aí uma variedade de resultados, né? Pronto. Agora vamos para o último caso aqui, que eu quero comentar com vocês. O tipo que, quando a gente faz a substituição, aparece o quê? Uma constante diferente de zero sobre zero. Tá legal? É isso que o C está representando aqui. Uma constante diferente de zero. Tá? Ó, se eu faço a substituição aqui, como é que fica? Limite de x sobre x menos 1 para x tendendo a 1. Se eu faço substituição de x por 1, fica 1 sobre 1 menos 1. O que é isso? 1 sobre zero. Pronto. É do tipo que eu coloquei aí, né? Que eu afirmei que seria. C sobre zero o resultado. Então, como é que a gente faz isso? A gente sabe que os limites laterais, eles vão tender para mais infinito, para menos infinito ali, né? Só que nós não sabemos se os dois vão para mais infinito, os dois vão para menos infinito, ou se cada um vai para um, vai se comportar de forma distinta, né? Um terá valores positivos, outro valores negativos, né? Vamos ver aqui se esse limite pelo menos existe, né? No caso dos limites laterais serem diferentes, ele não existe. Vamos verificar aqui, limite lateral esquerdo e limite lateral direito, né? Limite dessa função, x menos 1, para x tendendo a 1, né? Pronto. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou aqui, né? Fazer a aproximação do valor, olha. Eu vou fazer uma substituição nessa função aqui, uma substituição do x, por um valor que seja muito próximo do x, né? Perdão, aqui é pela esquerda, né? Só que menorzinho, tá legal? Olha, aqui está o valor 1, né? Aqui está o valor 2, que é maior que 1, aqui está 0. O que é que, vindo pela esquerda, está próximo de 1?
né? Isso aqui é vir pela esquerda, por valores menores. É, por exemplo, 0,9. 0,9 é bem próximo, né? Vamos lá, então, fazer a substituição disso aqui por 0,9. Olha, 0,9, né? Isso aqui não é uma representação muito boa, né? Ah, aqui não é já a resposta do limite. Eu sei que ele é infinito, quero saber só se ele é infinito positivo ou negativo, né? É isso que esse cálculo aqui vai me dizer. O sinal desse resultado, na substituição do 0,9, vai me dizer se o infinito é positivo ou negativo. 0,9 por 0,9 menos 1, né? Vai dar 0,9 por menos 0,1. Aí vocês veem, valor positivo para um negativo, dá o quê? Negativo, né? Saber o valor desse resultado aqui não nos interessa muito, né? Só me interessa o sinal aqui, eu sei que é um valor negativo, né? Se eu fizer o cálculo, eu vou descobrir que é menos 9, mas não me interessa saber esse número, só me interessa saber o sinal dele, só me interessa saber que ele é negativo, né? Então, sei que esse limite aqui é menos infinito. Limite lateral esquerdo, menos infinito. E o limite lateral direito, né? Olha, limite lateral direito para essa mesma função. Vou fazer a substituição aqui agora por um valor muito próximo de 1, só que um pouco maior, 1,1, né? É um valor que vem ali pelo lado direito, né? Um pouco maior. Aqui vai ficar 1,1 sobre 1,1 menos 1. Quanto é isso? 1,1, né? Sobre 0,1, né? 1,1 dividido por 0,1 dá 11, um valor positivo, né? Então, eu sei que o limite lateral direito é mais infinito, né? Ele cresce indefinidamente, né, para valores negativos, positivos, né? Então, olha, sempre que eu falo cresce indefinidamente, eu estou falando de módulo, tá legal? Aí, o que é que vocês têm aqui? Vocês têm que os limites laterais são diferentes, né? Portanto, o que é que eu vou dizer sobre essa função aqui? Ela é divergente, né? Porque seus limites laterais são distintos, divergem, né? Outra forma de escrever isso é escrever isso aqui. Não existe o limite, né, da função x sobre x menos 1 para x tendendo a 1. Tá legal? É uma forma de representar esse é aqui, ao contrário, né? Invertido, voltado para a esquerda, arriscado, né? É o símbolo matemático para não existe. Tá bom, gente? Então, temos aí os três tipos, né? Que são interessantes aqui, que eu já falei em outras aulas, né? Resultado 0 sobre 0, simplificação de frações, né? Porque há ali uma descontinuidade removível. Tipo infinito sobre infinito, né? Que é aquele caso lá de cálculos de limite no infinito, em que a gente vai, olha, e simplesmente calcula o limite usando agora uma nova função, que usa apenas os termos de maior grau, né? O termo de maior grau do numerador e o termo de maior grau do denominador, né? Calcula o limite dessa função e o limite dessa função vai ser o mesmo limite daquela que tínhamos antes. E esse terceiro tipo aqui em que se faz lá a substituição e se encontra uma constante diferente de 0 sobre 0, né? Esse é um caso aí em que a gente tem que fazer o estudo dos limites laterais, porque pode surgir um limite divergente, como foi esse caso aqui, né? Ou podem surgir um limite, né? Um limite infinito. Tá lá para mais infinito ou para menos infinito. Tá bom, gente? É isso aí. Espero que tenham gostado e até a próxima.